Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E hoje vamos falar sobre algumas notícias do filme do Superman, do James Gunn. Hoje, dia 18 de dezembro, lançou um teaser do trailer, que vai sair amanhã, dia 19. E eu queria comentar algumas coisas sobre esse filme do James Gunn e também sobre alguns detalhes que o próprio Omelete com o Guilherme Jacobs, né, acrescentaram um pouco mais o meu hype e o hype de outras pessoas aí, principalmente o hype do pessoal lá do Omelete também para esse filme. Então já deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e vamos falar um pouco sobre esse hype todo do Superman. Bom, para quem não sabe, saiu já a notícia aí, saiu não, o Guilherme Jacobs postou nas suas redes sociais sobre a conversa que ele teve com o James Gunn no set de filmagens lá em Cleveland. Ele falou sobre um pouco do que ele conversou com o James Gunn e até que o título da matéria dele é direto do set de Superman, como James Gunn me fez acreditar no filme. Então assim, eu queria só ler algumas partes aqui fundamentais dessa entrevista que ele teve com o James Gunn, né? E falam sobre um pouco sobre o pôster, sobre o teaser trailer que saiu, que a gente vai comentar também. Então vai ser um vídeo meio que um resumão do meu hype para esse filme aqui. Amanhã vai ter análise de trailer normal, como eu sempre faço. Provavelmente eu vou analisar o trailer. Provavelmente eu não vou conseguir soltar amanhã exatamente o trailer, né? Porque, enfim, eu trabalho, né? Então, assim, não vou conseguir soltar amanhã. Mas eu vou tentar gravar de noite para soltar no mesmo dia, né? Bom, enfim, vamos começar aqui, ó. Desde que foi anunciado como diretor do filme, Gunn, que também é o CEO da DC Studios, citou frequentemente a icônica HQ Grandes Astros do Superman, que é uma HQ que, cara, é muito linda essa HQ. Eu tô louco pra comprar ela. É uma HQ que todo mundo fala muito bem dela, sobre várias histórias do Superman, e é uma das melhores histórias do Superman, e eu tô louco pra comprar ela pra caramba. Então é uma HQ, citou frequentemente a HQ Grandes Astros do Superman como inspiração para o começo do novo DC nos cinemas, DC Studios no caso, né, DCU. Mas, à primeira vista, o longa-metragem estrelado por David Corenswet não poderia ter menos a ver com a minissérie de 2005. A história escrita por Grant Morrison e desenhada por Frank Quitely mostra Kal-El no seu apogeu, enquanto o maior filme da Warner Bros. Em 2025 tem o Clark Kent ainda em começo de carreira. De acordo com os próprios Morrison, aí isso aqui é uma história de como eles fizeram a ilustração icônica que mostra o Superman sentado numa nuvem, né? E olhando pra gente, né, na capa. De acordo com os próprios Morrison e Quitely, quando o Grande Astro Superman foi anunciado na Comic Con de San Diego, os dois não tinham ideia do que fazer com a história. Voltado para o seu hotel, eles encontraram um cosplayer de Superman e resolveram conversar com ele e beber cerveja no quarto lá. Então, tipo assim, encontraram um cosplay do Superman e começaram a beber cerveja com o cara lá. Lá, eles perguntaram o que ele mais gostava em Clark Kent. Ao responder, o homem se inclinou para a frente, colocou os cotovelos nos joelhos e sua capa cobriu os ombros. Morrison observou naquela cena a chave perfeita para iniciar Grandes Astros. O alienígena superpoderoso numa pose profundamente humana, e a imagem final desenhada por Quitely para a capa do primeiro capítulo é imediatamente icônica. Ou seja, esse cosplay inspirou os caras a desenhar a primeira capa do Superman ali, entendeu? Mano, bizarro. Nossa, tipo, aconteceu do nada, sabe? O cara olhou pro cara com o cosplay ali, com os ombros aqui, pá, pensativo, né, tal. E o cara simplesmente pegou isso como referência. E é muito engraçado. Icônica Superman. Com um sorriso relaxado e um olhar tranquilo, nos observa sentado numa nuvem. A capa, claro, cobre seus ombros. Então, profundamente uma inspiração, né? Aí depois tem acho que essa é a imagem que Gunn usou para ilustrar o Superman nas suas divulgações do filme. Antes de soltar a primeira foto de Corenswet no papel,
Uma foto que possui a mesma dicotomia de grandes astros, o herói com a cara de cansado, roupa suja, vestindo as botas, porque não importa o quão longo seu dia tenha sido, Metrópolis está novamente sobre a ameaça e ele precisa ir ao resgate. Então, eu acho que realmente isso ilustra muito do que foi a primeira imagem do James Gunn, que muitas pessoas interpretaram de uma outra forma, e que o James Gunn estava usando IA, que o James Gunn, nossa, que foto horrível que você vai soltar, sabe? Nossa, que não sei o quê. Eu não achei tanto, sabe? Eu acho que realmente ilustra isso, que o cara, tipo assim, não que ele tá cansado de salvar Metrópolis, né? Que ele tem um dever de salvar, né? Ele tem esse dever, mesmo que a roupa teve tudo suja, não deu tempo de lavar, não deu tempo de colocar na máquina de lavar, ele vai conseguir salvar Metrópolis, né? Então aqui, ó. Após recontar a história acima, admiti que não tinha uma pergunta. Só quero saber o que isso te faz pensar. O Guilherme Jacobs para o James Gunn. Então, aí, enquanto eu contava a anedota, Gunn exclamou sim algumas vezes, como se aquilo fosse algo sobre o qual ele estava há tempos querendo falar. Nossa história não tem nada a ver com grandes astros, Superman. Ou seja, James Gunn já tipo, confirmou, não tem nada a ver com a história dos grandes astros, é totalmente diferente. Mas nossa vibe tem tudo a ver com grandes astros do Superman. E eu acho que o que ele quer dizer com isso, né? Eu acho que mais pra frente ele fala assim, que é uma coisa muito mais leve, histórias mais leves do Superman, de questões, tipo, pô, de você se divertir com aquela história ali, entendeu? Não exatamente vai ser uma cópia de Grandes Astros da HQ do Superman, né, esse filme. Então vai ser uma vibe diferente, né? Eu preciso dizer, reler Grandes Astros Superman foi algo que me fez dizer, esse é o tom do Superman, esse é o tom do Lex Luthor. Eles, Morrison e Quellet, que escreveram e ilustraram o Grandes Astros Superman, realmente mostram esse cara grande e enorme, que é muito leal, ainda que seja incrivelmente poderoso. Ele disse empolgado, né? Tá aqui. Então, eu acho que esse era o tom que o James Gunn queria procurar pro Lex Luthor dele, pro Superman dele, pro pessoal do Planeta Diário. Então, o tom da HQ, o tom do que ele queria construir, ele conseguiu achar nos Grandes Astros, né? Com um sorriso no rosto, ele continuou. Isso falou muito comigo, e eu penso que esse é o tom que nunca vimos em filmes de super-heróis. Poder criar um cara que ao mesmo tempo é o maior do que a vida e fantasioso, mas também incrivelmente realista. Com questões humanas, problemas humanos, um relacionamento humano com uma mulher humana, Gunn explicou que, apesar disso tudo, ele é um alienígena. Então, eu acho que a mesclagem dessa HQ Grandes Astros do Superman tem tudo isso que o James Gunn, assim como eu falei, ele estava querendo procurar, né? Sobre o Superman ter as questões humanas dele, os problemas humanos, e ele ter essa parte, sim, de esperança, e ele ter essa parte também de ele entender que ele não é daquele mundo, ele é um alienígena, e ao mesmo tempo ele se importa com aquele mundo, né? Então é bem interessante do James Gunn falar sobre isso. Aí mais para baixo aqui, Gunn terminou sua fala destacando que Grandes Astros também determinou o visual do herói. Aí o James Gunn falou, James Gunn fala, não está usando um uniforme que parece parte de um concurso de camisa molhada. O que ele quer dizer com isso? Porque, tipo assim, ultimamente, os super-heróis têm usado... Ultimamente, não. Vamos pegar só simplesmente a roupa do Henry Cavill, do Homem de Aço aqui, né? Vou colocar aqui. Você tá vendo essa roupa aqui? Totalmente colada, totalmente, né? Um negócio assim. O James Gunn, ele quis passar uma parte mais daquela roupa meio que folgadinha, sabe? Que tem nos Grandes Astros também, Superman. Então a roupa do Superman nos Grandes Astros também não é aquela roupa colada dona, sabe? Tipo,
parece que a camisa tá molhada. Não, eu acho que ele quis partir pra um outro negócio e tipo assim, ah, não, é porque eles querem disfarçar o ator lá, porque ele não é tão forte. Mano, o David Cronenberg, mano, ele tá forte pra caralho, mano. Ele tá forte pra caralho, mano. Ele tá muito forte. Então, assim, não é por causa disso. Eu acho que é um negócio mais criativo do James Gunn mesmo, de olhar aquele herói e falar assim, pô, mano, eu quero que a roupa seja assim, sabe? Eu não quero um negócio repetitivo de, nossa, definição de músculo, sabe? Enfim, ao longo da conversa, a filosofia do homem poderoso, mas real, ficou clara. Se o Superman de 1938, de Richard Donner, que é o do Christopher Reeve, apresenta uma visão romantizada do ícone, um sonho que inspirou o público a acreditar que poderia voar, e se o Homem de Aço 2013 de Zack Snyder, que é do Henry Cavill, colocou em tela o foco no deus alienígena de força irresistível, James Gunn está interessado naquilo que, para mim, faz do Superman uma figura fascinante, algo que não vejo como foco de nenhum dos filmes anteriores do personagem. Algo que sempre quis ver no cinema, o homem dentro do Superman. Em momento algum da entrevista, por exemplo, ouvi a palavra Kal-El. Tudo era Clark, Clark, Clark. Então eu acho que o James Gunn procura um Superman muito mais humanizado. Por isso que ele fala aqui que ele não ouviu a palavra Kal-El, ele ouviu o nome Clark. Então, assim, eu acho que eles não vão pegar esse lado alienígena, sabe? Igual o Zack Snyder fez, de trazer uma coisa muito mais alienígena, um negócio mais diferentão. Não, eu acho que ele vai pegar muito mais parte da humanização do Superman e fazer com que a gente se identifique com ele, entendeu? Porque é uma coisa que os filmes fazem, né? Se você tem um ser super poderoso, como que você vai se colocar na pele daquele cara? Você tem que se importar com ele, né? Então eu acho que é isso que o James Gunn quer fazer, quer que a gente fica ali com o Superman, entendeu? Que a gente fique do lado dele, se importe com ele, fala assim, cara, esse cara é muito foda, eu quero ser muito esse cara, sabe? Uma inspiração, uma esperança, né? Assim como James Gunn falou. Essa aparente intimidade com o personagem, porém não estava lá no começo. Peter Safran, seu colega de produção e outro do CEO do DC Studios, propôs a Gunn a ideia de fazer um filme do herói bem antes do DCU surgir. Então, tipo assim, essa ideia do James Gunn fazer o filme do Superman já era uma coisa cotada, né? Então, só que aí, aqui ó, quando as oportunidades de escrever Superman surgiu anos atrás, eu fiquei incerto. Então, tipo assim, já tinha rolado a especulação de o James Gunn fazer esse tipo de filme, né, do Superman. Aí ele se pergunta, né, como eu faço isso? Eu sou conhecido por escrever personagens peculiares, pessoas fora da caixa, pessoas que não são normais. De muitas formas, o Superman é o super-herói mais normal que existe. Então, como eu faria isso? Era imponente demais. Então, assim, o James Gunn, ele é conhecido por fazer personagens como Peacemaker, que é o Pacificador, Esquadrão Suicida, que ele já fez na DC também, o Guardiões da Galáxia. Então, tipo assim, ele pega essas equipes aí que meio que são uma parte baixa dos quadrinhos ali, pessoas que são todas desreguladas, enfim, elas são totalmente defeituosas, assim, vamos dizer desse tipo, né? E ele consegue fazer com que a gente se importe com aqueles personagens, né? Então James Gunn tem essa facilidade de fazer isso. Então ele se pergunta, né? Como que eu vou pegar um super-herói como o Superman, que é perfeito, que é um dos mais poderosos da DC, e vou escrever sobre ele, né? Então talvez nessa época ele não tenha, né, estado naquele hype de fazer o Superman. Aí ele fala aqui, o tempo passou, mas Superman continuava em sua mente. Eu continuei pensando e pensando e pensando como isso funcionaria. Eu acho que eu encontrei a resposta quando recebi que o Superman é o maior dos excluídos e o maior dos incluídos, que é muito como eu me sinto. Ele é realmente uma pessoa boa no mundo que não é tão bom, especialmente hoje em dia. Ele é muito firme no mundo que é muito dividido. Então,
o que ele quis dizer com isso é que o Superman não é totalmente normal, né? Ele tem a sua parte estranha ali, né? Esse lado alienígena dele. Eu acho que é isso que o James Gunn acabou vendo aqui, né? Quando ele fala que o Superman é um dos maior dos excluídos, quer dizer porque ele é um alienígena, né? Ele, tipo assim, tem pessoas que não vão gostar dele, entendeu? Tem pessoas que vão abraçar a causa, assim, mas que ele continua sendo um alienígena, né? Então, enfim, aí voltando aqui embaixo, surgiu então a semente de uma ideia. Como é ser o Superman nesse mundo, no nosso mundo atual? Ele pondera. Foi aí que eu encontrei meu fogo, eu acho. Aí que eu encontrei a história. Então, nesse momento, o James Gunn encontra sua história, seu rumo, o que ele vai escrever sobre, qual vai ser essa história do Superman. Então, isso é muito importante. Aqui tem mais coisas. Isso não só aponta para o entendimento que o filme terá sobre seu protagonista, como também serve para deixar claro que, apesar de ter vários personagens da DC, Mulher Gavião, Senhor Incrível, Lanterna Verde, Metamorfo, este é, em primeiríssimo lugar, um filme do Superman. Então, assim, a preocupação que a gente tinha era que, tipo assim, o James Gunn gosta de fazer muito filme de equipe. Muito filme de equipe. Então, assim, vai fazer um filme de equipe e vai esquecer do Superman? Então é que ele já deixa claro que vai ter personagens, sim, muitos personagens, já foram confirmados o Mulher Gavião, Senhor Incrível, Lanterna Verde, o Metamorfo, porém esses personagens não vão ofuscar o filme do Superman, né? E aí ele acrescenta aqui, tudo gira em torno de Superman, Lois e Lex, garantiu Gunn. Cada pedaço de história que existe, cada personagem que existe, gira em torno desses três personagens. Não há nada no filme que não seja sobre esse triângulo. Bom, não é bem um triângulo, porque dois deles estão no mesmo lado, ou seja, o Superman e a Lois, né? No caso, Lex Luthor, né? Mas o que ele quis dizer com isso é que essa história gira em torno desses três personagens, Superman, Lois Lane e Lex Luthor. Então, esses são os três personagens principais dessa história. O resto é o resto, entendeu? Mas tudo está em volta desse trio. Não existe nada nesse filme, do Krypto ao Senhor Incrível e a Mulher Gavião, que não seja lá para nos mostrar os aspectos da personagem Superman, Lois ou Lex. Então, é isso que ele quis acrescentar mesmo. Almoçando uma salada, Gunn conversou conosco sentado na mesma pose daquele cosplayer, a pose de Frank Kelly reproduziu na capa de Grandes Astros, né, que eu já tinha comentado no começo. A importância da produção à nossa volta era enorme, mas Gunn parecia relaxado. Então, tipo assim, James Gunn tava super de boa, sabe? Um cara, tipo, que tava tranquilo, assim. Parecia relaxado, como alguém certo do que estava fazendo. É um contraste que quase tão instigante quanto o do homem alien nas nuvens, o diretor mais importante da DC em seu momento humano. De fato, tudo girava em torno do Superman. Aqui ele fez o Guilherme Jacobs... Caramba! Aqui o Guilherme Jacobs ele fez uma comparação do James Gunn com a pose que o Superman estava fazendo nas nuvens lá da capa e tal. E aí depois tem o autógrafo aqui que o James Gunn deixou na HQ Grandes Astros do Guilherme Jacobs. Bom, aqui eu já terminei essa entrevista, muito interessante essa entrevista. Eu acho que ela me faz querer assistir mais esse filme. Acho que... Obrigado, Guilherme Jacobs, por ter ido lá, tal, conversado com o James Gunn, porque isso é muito importante mesmo. Agora, uma outra coisa que eu quero assistir agora, é que eu vou pegar o tablet aqui, é o trailer, o teaser trailer que saiu agora de manhã. Então a gente vai assistir rapidinho aqui, só pra ver mesmo. É um teaser bem rápido. Tá, aqui já aparece o Planeta Diário, né, aqui rapidinho. Aí, enfim, isso é Cleveland, né? Que eles falaram que foi gravado lá. Tá, na imagem já começa aqui, já dá pra ver a Lois Lane, já dá pra ver os outros personagens aqui que compõem o elenco, né? E aqui dá pra ver o Planeta Diário, né? Mais pra frente. Por James Gunn, né? E você vê que é uma estética muito dos logos antigos do Christopher Reeve, né?
Aí aqui, de relance, esse é o Perry White, né? E aqui a gente já consegue ver meio que um voo aqui do Superman, né? Do David Cornswet. Só que a gente não dá pra ver o rosto dele, né? Só dá pra ver a capa aqui. Mas muito da hora. E aí percebe-se a música de fundo, né? Que remete muito à trilha sonora do John Williams. Só que feito com uma voz e tal. E aqui aparece só ele voando, né? E é isso. Amanhã, o teaser trailer já até tá, ó. Aqui, ó. Pra você ver, ó. Tá marcado aqui ainda, ó. Faz 10 horas, se eu não me engano, né? Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Mais ou menos umas 19/12 e umas 10h53. Então, provavelmente o trailer vai sair esse horário. Uma outra coisa que eu queria mostrar é o... Ah, não, o pôster já tá aqui, né? Ah, esse aqui é o pôster que saiu, né? Que o James Gunn soltou. Então, pôster muito bonito. Remete também a um pôster antigo do filme do Christopher Reeve, né? Você vê que tem essas partes aqui. Mano, tá bonito demais, entendeu? Tá bonito demais. Uma coisa que eu queria dizer é que eu acho que o James Gunn, ele vai soltando esses posters assim, e ele tem um motivo de soltar o pôster, né? Assim como na entrevista ele falou sobre o primeiro pôster que ele soltou, né? Sobre o Superman tá todo com uma roupa suja e tal, colocando a bota ali, parecendo cansado. Eu acho que ele quis remeter exatamente o que ele falou na entrevista ali, a interpretação que o Guilherme Jacobs teve na entrevista dele, né? De mostrar um Superman que... Sim, ele está cansado, só que ele ainda quer lutar pela Metrópolis, né? Ele quer lutar pelo mundo, e ele vai lutar pelo mundo, mesmo que ele esteja sujo, cansado e tal. E aqui, esse pôster aqui é uma coisa mais de esperança, né? Então, muito foda, achei muito foda. Tem também um teaserzinho aqui, né, que tinham lançado. Aí, esse som que tem aqui é muito remetente também, eu acho que como se fosse um barulho mais na neve, né? Provavelmente é uma parte da Fortaleza da Solidão. Aí mostra aqui o símbolo Superman. Aí, teaser trailer, Tuesday. Então, Thursday, no caso. Então, amanhã sai o trailer de Superman, que vai ser muito importante para DC. Eu creio que depois dessa entrevista que eu li aqui e depois das coisas que foram lançadas aqui, eu creio que esse filme tem tudo para ser muito bom. Eu sou muito fã do Superman, gosto muito do Superman, então provavelmente esse filme eu tô muito hypado para ver. Muito hypado para ver. Depois dessa descrição que o James Gunn deu, com a entrevista que o Guilherme Jacobs fez, cara, foda. Muito foda. E essa entrevista, só uma curiosidade, ela foi dia 2 de julho, tá? Ela não... Faz um bom tempo aqui, ó. Ele fala que era um 2 de julho ensolarado em Cleveland, nos Estados Unidos. 2 de julho, cara. 2 de julho. E ele sabe de muito mais coisa, né? Ele falou que vai soltar só depois, né? Em 2025, essas coisas, né? Mas, cara... Ele foi lá no set, ele conversou com o James Gunn, então, tipo assim, essa foi só uma parte da conversa que ele teve lá com o James Gunn. Provavelmente ele vai falar sobre mais sobre isso depois, né? Mas, cara, foda. Eu fiquei muito animado. Esse vídeo era só pra dar um contexto mesmo do que eu tô achando dessas notícias do Superman e do quão hype eu tô pra esse filme. Então, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e fala aí se você tá hypado pra Superman também. Falou!